Então isso aí agora no nosso caso aqui nós temos que fazer uma coisa prática e precisamos da aprovação de vocês, para o nosso secretário botar em ato, para a gente não ter que ficar. Seria viável, contador, o seguinte: 12% para quem pagar em janeiro, 11% para quem pagar em etc. Sucessivamente. Agora em fevereiro vai ter. Pagou em janeiro, 12%, faltou mês, né? Pagou em fevereiro, 11%. Pagou em março. Ok, e os valores fiquem esperando. Os valores, R$20. E o cara que resolve de qualquer maneira, em março quer pagar aquilo lá, ou em junho, não paguei. Eu acho Aí ele que vai pagar uma vez que o dinheiro que entrar é lucro, se o cara for pagar, é para janeiro, pagar em abril, eu vou pagar os R$220, e deposita esse dinheiro, é lucro aí. Sem juros. Não sei. Agora está com você? Contavelmente é fácil. Permita a questão de ordem, por questão do tempo, são 4h19, então eu sugiro que coloque em votação. Então... Vamos repetir então? Vamos voltar para a proposta da Helena. R$20 mensal. Semestralmente, só multiplicar por 6, dá 120, aí você dá um desconto de 10%. É isso? Anualmente, é só multiplicar 20 por 12, está 240, e você dá um desconto de pagamento de 10, e semestral, 5 e 10, tá? Semestral 5, tá bom assim? Aprovado? Vai cobrar isso? Todos os votos a favor? Todos os votos a favor? Essa contribuição ela é para todos, ela é para todos os GPS. Como assim, vamos supor lá. Todos empresários. Pois é, mas vamos supor, a GPE tem umas, por exemplo. Os filiados da GPE lá vai essa mesma taxa? A federação vai cobrar para o estado todo. A federação. Vai cobrar no estado todo. Todos for filiado lá. Tá, em qualquer lugar, Petrolina e tudo, vai. Como é que vai repassar isso para a associação da conversa ou da reunião? Isso eu queria saber, o que ele não ganha com isso. Um dia mesmo se entra dinheiro, né? Porque nós não podemos fazer igual o pré-sal, né? Os fundos recorrer para isso. Porque nós estamos implantando o sistema ainda, agora que nós estamos levantando toda os associados, atualizando o cadastro. Não sei se vocês sabem, só de e-mail nós temos mais de 360 mil e-mails. Nós tiramos uns que estavam funcionando, passou para 310, 300. Quantos foi? 310 mil, né? 310 mil e-mails. O cadastro das empresas completinho, a menina completou o cadastro que tem. Nome da empresa, endereço, CNPJs, e-mail, tudo, quer dizer, todos os endereços. Ela terminou aí, está dando mais de 10 mil, né? Nós temos uma série de empresas que não tem e-mail, só tem o endereço, que nós estamos querendo cobrar só pela internet, então a gente precisa do e-mail. Então, as que não tem, ela está entrando, ligando, e está também entrando na Receita Federal, a vez tem CNPJ, entrando na Receita Federal, pega o endereço. Em outras palavras, é um trabalho que não vai ser assim, nós vamos mandar 50 mil de uma vez. Não vai, isso nós não vamos fazer, tá? Nós vamos fazer aos poucos, manda 5 mil, depois manda mais 5 mil, obrigado. É para todo CNPJ. Todo CNPJ. A pessoa física pagar para não ter problema, tem muito e-mail que só está lá, 0 vai vender, não sabe se é filme, se é Pedir filme, que o mas não vai doutor pagar. coloque o cronometrista, esse negócio é uma questão de ser bastante tempo. Bom, gente, agora nós vamos entrar na parte dos debates. Item 2 da ordem do dia é a avaliação da última eleição para prefeito e vereador. Relator Denis, Ana Lúcia e Sebastião. Ana Lúcia não veio e viria, está de Goianésia. O Denis, que é o relator, está aqui. O Sebastião, que é relator, também está aqui, que é desaparecido. Então, a palavra. Eu queria pedir uma inversão aí, eu gostaria de sair mais cedo um pouco, antes desse debate. Se for possível. O diretor financeiro da federação está solicitando inversão de pauta. A gente discutiu primeiro a questão da substituição tributária. Alguém? Todos concordam?
Então, vai dentro. Então você vai ficar para o último item, tá? Item 3 passou para 2, o 2 passou para 3. Então, inversão de pauta. Submissão tributária, relator. Nosso amigo Francisco Lopes. Ficou ele, ficou o Francisco Lopes, que nós chamamos de Lopes. É Lopes. A gente esquece o Francisco, e o Almir. Que é uma questão que vem arrastando, que pediu isso aqui com o Antônio da Madeira Tocantins, com um problema de saúde, não pôde vir, mas nós vamos mandar a fita para ele. Eu passo a palavra então no nosso. Eu queria pedir referência inicial. Eu gostaria de fazer as considerações iniciais. Eu já conheço um pouco sobre o submissão tributária, eu queria. Pois não, falava com. Eu peguei, ontem eu participei de um evento, foi criada aí a Associação dos Produtores Independentes, de vídeo, essas coisas, foi criado ali um fórum de comunicação, etc, e lá foi distribuído para todo mundo um projeto da SEG, que ela está numa luta pela submissão tributária também. Então, a minha sugestão é que nós façamos o nosso trabalho de ensino da submissão tributária de uma maneira bem estudada. E eu conversei nesse mesmo local com um amigo nosso, amigo seu, Ivan Marques, que é um grande escritório de contabilidade aqui em Goiânia, e ele se propôs a fazer um estudo e de fazer uma liminar contra o governo do Estado de Goiás. Está doidinho para advogar contra o Estado de Goiás, certo? Ele deu um pé, não sei de qualquer vez que quiser. O Hélio conhece. Ele faz isso aí, nós dá uma proposta de que arrecadar, por exemplo, o empresário que era aqui na FEMPEG, pegar uma liminar para ele ter direito a não entrar na submissão tributária. A liminar era um período pequeno, pode ser o juiz pode caçar depois, ele pode perder, mas se ele pegar aquele liminar para não pagar a submissão tributária, ele teria que se associar com a mesma senhora na GPE lá na Rua 20. Ele faz 6 meses de mensalidade, qualquer empresário pegaria o direito, e aí seria uma receita para a FEMPEG. E ele entraria com uma porcentagem nessa arrecadação. Ele foi estudar isso aí também. Não teria custo nenhum, ou talvez só os custos iniciais, às vezes, da entrada, das coisas de uniforme, não sei quanto que é, e o restante seria uma participação na receita da submissão tributária. Certo? Isso eu queria passar, se o presidente for no telefone dele e tudo mais, eu queria passar para o presidente um folheto da SEG, que já está nessa luta, e a SEG, na defesa do empresário, já está aqui direitinho para sua avaliação. Está tendo esses 2 profissionais muito competentes, que é o Almir e o Lopes, que vão engrandecer o debate aí. E esclarecer. Tem mais um, então vai ser um debate muito interessante. E eu, como já conheço um pouco disso aí, eu queria pedir a permissão para as colegas para me retirar para um outro evento. Tá? E agradeço vocês terem me ouvido. Mas se geral gostaria, o doutor José Agostinho tem um programa de televisão. Então acho que só aceita retirar se comprometer a colocar essa nossa reunião no ar. Pronto, aí, fechado, assim embaixo. Ele teve um problema com a televisão, quando não falou da nossa revelação. Que companheiro é esse? Aí é o seguinte, conforme o me falou, tem um programa de televisão, Aprender e Empreender. Na TV Metrópole, canal 14 da NET, vai ao ar todas as segundas-feiras, 21 horas, em NET. E terça, quarta e quinta, às 16 horas, sexta e sábado, às 21 horas. E pela NET. E a gente leva profissionais, o Almir debatendo conosco, o Marcelo, o doutor Hélio, alguns assuntos debatendo lá, e assuntos de interesse das empresas, dos empreendedores e das pessoas em geral. Até médico da comissão lá, conversamos com os secretários municipais da indústria do comércio, conversamos com a primeira-dama de Aparecida, ela vai conversar lá com também alguns dias, e futuramente espero ter entrevista com alguns companheiros aí também para falar dos seus sucessos e também dificuldades das empresas no seu município. Chama-se
programa Aprender e Empreender. Segunda-feira, às 21 horas, era um programa inédito, depois com reprise. O nosso colega também, o Ivo também esteve lá conosco também, falou com o Gato e tal. Um livro é preparado chamada e... O Marcelo falou também, certo? Eu também temos que também o Cirilo falou também, né? Nosso programa. É um programa, um canal fechado, da NET, à disposição de vocês, tá? Eu quero agradecer a paciência, tá? Muito obrigado a todos. Foi muito bom ter vocês, meus colegas. Vocês já conheceram a empresa que nós estamos montando? Não podia ter trazido. Grande, né? Mas é uma das maiores, hoje não sei se é maior, mas uma das maiores indústrias de Goiás. A nossa, essa que estamos montando agora. Já era grande, agora é maior, né? Muito maior. E foi com o fornecedor muito tempo. E continua teimoso, fazendo farinha. Obrigado. Abraço, Ronaldo. Então. Obrigado. Ele agora é presidente lá da Secretaria da Indústria. Opa, parabéns a ele também. Obrigado. Bom, filho. Então vamos iniciar. Obrigado, presidente. O senhor secretário, a palavra com o consultor. Bom, pessoal, boa tarde. Eu vou aqui o colega, cumprimentar todos vocês. Prazer ver o amigo dentro, o maior empresário de Brasília. Bom, é o seguinte, o ideal é que o cidadão não pagasse imposto, né? O problema do tributo no Brasil, vou falar assim, rapidamente para entrar aqui no que interessa, é que com a Constituição de 1988, o próprio Luiz Guimarães deu o nome de Constituição Cidadã. E essa Constituição ela trouxe uma série de problemas, né? Problemas, a mesma coisa que avançava, teve problema, porque o governo, pode ser o governo federal, estadual, municipal, ele não produz riquezas. Nem o governo em nenhum parte do mundo, não é que não, nenhuma parte do mundo. Ele arrecada uma parte dessa riqueza e esta parte ele distribui para a população. Qual é a briga aqui da federação nesse momento? É ter dinheiro, porque não existe milagre. Ou você tem dinheiro, ou você não movimenta as coisas. Não tem jeito. Por que é que os candidatos a prefeito erram? Depois de 1 ano, 2 anos, eles todos decepcionam as populações. Porque ele vai se candidatar e ele não olha o orçamento, como uma dona de casa. Ela vai fazer uma compra, ela vai para o mercado, se ela só tiver R$1.000, o que é que ela precisa? Ela precisaria trazer todo o supermercado para casa dela, precisa, mas ela pode. Ela só tem R$1.000, então ela faz uma listinha e prioriza, entendeu? Queria comprar 20 quilos de carne, não dá para comprar 20, só dá para comprar 5, porque se eu comprar 20 falta farinha. Quando eu sou candidato a prefeito, não é assim. Eu digo assim, olha, eu vou fazer isso, mas bota de novo. Aí vem o vereador, põe de novo, fazer tudo. Na hora que eu sento na cadeira, cadê o dinheiro? Aí o eleitorado vem em cima. Mas também tem um problema. Se eu sento o eleitorado a verdade, ele não vota em mim. Ele vai votar no outro que está mentindo. Nós só votamos por 2 razões. Nós só votamos ou por esperança ou por saudade. Nós não votamos por outra coisa. O brasileiro vota assim, ou só vota esperança nele ou voto nele. A esperança não estou querendo saber se ele está dizendo a razão, se ele está dizendo a verdade, a mentira, eu tenho esperança nele, eu voto nele. Ou então por saudade dele. Ele foi prefeito, fez um bom governo, há 20 anos atrás, eu estou com saudade dele. Não, agora eu estou com o filho dele, não, eu estou com saudade do filho dele. Eu estou com saudade dele, mas o filho dele é quem vai entrar, ele está vivo, eu voto. Então, resumindo, eu sou romântico. O eleitorado brasileiro é romântico, não se questiona. A Constituição foi feita desse jeito. Hoje tem estudo, agora estudo recente, da semana passada, mostrando o seguinte: todos os impostos que pagam no Brasil, 72% ficam com a União, por isso que todo mundo vai com o Pires na mão. Agora mesmo, amanhã não, segunda-feira, segunda, terça e quarta, tem uma grande reunião em Brasília, onde vai estar todos os prefeitos, políticos, prefeitos, a coisa toda, para o governo federal mostrar. É assim que se faz convênio. O que é que faz convênio? Porque o dinheiro fica na mão dele. 72% está na mão do governo federal dos impostos. 14% está na mão do governo estadual e 14% está na mão do governo municipal. Só que tem um problema, a educação básica é todo município. Como é que o município Caldazinho vai fazer educação básica? Não tem dinheiro. Qual o dinheiro que ela tem que arrecadar lá?
Como é que ela vai dar saúde, ter um hospital, com médico ganhando 15, 20 mil reais? Como? Então não tem jeito. Isso tem que mudar. Se não mudar, os prefeitos estão enrolados. O próprio Goiânia é rico, Goiânia é a cidade mais rica do estado. Mas estão aqui daí, os projetos estão todos parados. Entendeu? Todos os projetos de Goiás estão parados, a saúde está um caos. O Goiânia está cheio de buraco, porque não tem dinheiro. O estado de Goiás é a mesma coisa. Independente, tem que ter uma colaboração para ter